viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ouça agora uma mensagem à luz das Escrituras Sagradas. Abra o seu coração. Meus irmãos queridos, nessa tarde nós gostaríamos de meditar na palavra do Senhor nosso Deus e gostaríamos que você abrisse a sua Bíblia para que nós juntos pudéssemos meditar nas Escrituras Sagradas e, enfim, podermos ser edificados, podermos ser instruídos pela palavra do Senhor nosso Deus e podermos ser criaturas melhores na presença do Senhor nosso Deus, servos melhores, filhos mais obedientes. E nós gostaríamos de meditar hoje sobre o seguinte tema, embora eu não costume dar títulos para as mensagens, mas nós gostaríamos de intitular essa reflexão de hoje de o barro nas mãos do oleiro. No livro do profeta Jeremias, no capítulo 18, dos versículos 1 ao 4, nós vemos que Deus leva o profeta Jeremias a visitar uma olaria e, ao mesmo tempo, observar o trabalho do oleiro. Nós podemos ver pelo texto sagrado como diz a palavra do Senhor nosso Deus. Leiamos então Jeremias capítulo 18, versículos 1 ao 4, que nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Eu li Jeremias capítulo 18, versículos do 1 ao 4. Esta visão do profeta Jeremias servia de mensagem para toda a nação de Israel. Nós podemos afirmar que, neste caso, Deus é o oleiro, Israel o barro, e a roda onde o oleiro trabalha, ou trabalhava, conforme a Escritura, é o templo. Pelo versículo 1, onde lemos no capítulo 18, percebemos que a voz de Deus foi audível perante o profeta Jeremias, onde diz o texto, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Nós sabemos, diletos irmãos, que o trabalho de um oleiro na confecção de vasos de barro nunca mudou. Nunca. É o mesmo através dos tempos, através dos séculos. Embora tenha acontecido tantos avanços tecnológicos. Portanto, podemos dizer que a mensagem a ser transmitida também permanece. O que Deus quer nos falar hoje, através da sua palavra? O que nós podemos extrair de lição para as nossas vidas através desta Escritura? Ora, vamos meditar um pouco no texto. O barro em seu estado bruto, natural, não serve para manuseio na roda do oleiro, não, de forma nenhuma. É necessário que o barro passe por todo um processo até que se torne elástico, até que crie liga, vamos dizer assim, e então seja útil para a modelagem. Primeiro colhe-se o barro, depois peneira o barro, e então mistura com água, deixa de molho para então livrar das impurezas,
e em seguida é pisado até sair todas as bolhas de ar daquele barro. Para quem não sabe, as bolhas de ar contidas no barro enfraquecem o vaso na hora de passar pelo forno. Vocês sabiam disso? Aí sim, no forno, o barro, enfim, se torna mais resistente depois de ter passado por todo esse processo. Depois de ter sido colhido, depois de ter sido peneirado, misturado com água, ter deixado o barro de molho para tirar as impurezas e, enfim, ter sido pisado até tirar todas as bolhas, para que essas bolhas não permaneçam no barro e assim venha sair um vaso fragilizado, um vaso fraco, após ter passado pelo forno. Mas quanto ao vaso, queridos, a Bíblia nos afirma em Gênesis capítulo 2, versículo 7, que nós fomos criados do pó da terra, ou seja, do barro. Gênesis 2 e 7 nos diz o seguinte: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Podemos ver, portanto, se certificar, portanto, de que a palavra nos diz que o homem é feito do pó da terra, o homem foi criado do barro. A prova que nós somos criados do barro é que a mesma Bíblia também nos afirma em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, que ao barro nós tornaremos. Veja o que diz Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como o era, e o Espírito volte a Deus que o deu. Isto é, as Escrituras Sagradas falando a respeito deste corpo físico, de que volte a terra ao pó como o era e que o Espírito volte a Deus que o deu. É interessante, portanto, nós entendermos o objetivo quando muitas vezes somos levados à casa do oleiro. E eu sei que os irmãos, os amigos sabem do que eu estou falando. Isso nos leva a um digno destino. Ser levado à casa do oleiro é ser levado a um digno destino. A olaria a qual simboliza o reino de Deus, meu amado. Assim sendo, nunca devemos murmurar diante das lutas, diante das aflições que passamos e muitas vezes não entendemos o porquê. Ficamos perguntando, meu Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que essa luta? Por que essa perseguição? Por que essa tribulação? Mas um dia o Senhor nos fará entender para quê. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, meus queridos. Quem sabe o oleiro eterno tenha nos levado à sua olaria, tenha nos feito descer à casa do oleiro. Quem sabe você não entenda esta luta, essa tribulação, que é exatamente aí a olaria de Deus, a olaria do eterno. Quem sabe você se sinta quebrado, esmiuçado, esbagaçado, esfarelado, só o pó. Quem sabe seja as mãos do eterno fazendo de você um vaso novo. Lemos em Jeremias, no capítulo 18, versículo 4, eu quero repetir: como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Veja só, o vaso quebrou-se, partiu-se nas mãos do oleiro, o qual o refez, porém diferente do vaso anterior. Fez um outro vaso. Podemos aprender nesta parábola, vamos dizer assim, várias lições a respeito da obra de Deus em nossas vidas, do trabalhar de Deus em nossa vida, visto que quando ouvimos a sua voz e descemos à casa do oleiro, temos o nosso caráter moldado para o seu serviço, ainda que quebrados e refeitos por suas hábeis mãos.
Muitas vezes é necessário Deus nos levar à casa do oleiro, e lá muitas vezes somos quebrados na sua mão, para que daquilo que restar, daquilo que sobrar, dos cacos que restarem, podemos ser refeitos nas mãos do Senhor, e dali surgir um vaso novo, um vaso cheio da sua graça. Agora, meditemos no método e no processo da confecção de um vaso de barro, meu querido. Nós podemos ver aqui várias fases na confecção de um vaso feito de barro. Na primeira fase nós podemos dizer que Deus escolhe o barro. Se você não sabe, não é toda espécie de barro que serve para fazer barro. Vaso, de um melhor. Não é toda espécie de barro que serve para fazer vaso, não é. Dentre uns 200 tipos de barros conhecidos, somente 8 servem para fazer vaso, para fazer jarro. Você sabia disso? Sabe o que isso significa? Eu creio. Se você está ouvindo esta palavra através desta emissora, eu creio que isto não é por acaso, meu amado, minha amada, caro ouvinte da palavra do Senhor. Eu creio que você é barro servível nas mãos de Deus. Eu sei que Deus quer tomar a sua vida e fazer de você um vaso precioso nas suas mãos. Isso significa que você é um barro bom para ser transformado em um vaso nas mãos do Deus eterno. Podemos então ir para a segunda fase. O que é na segunda fase que acontece? É a fase do curtimento. É aquela época, nós podemos dizer, é aquela época em que parece que Deus fala com todo mundo, menos conosco. É aquela época que estamos rodeados de irmãos, de amigos, de familiares, porém parece que estamos sozinhos em pleno deserto. É como se Deus tivesse nos esquecido. Esta é a fase do curtimento. É a fase que o barro está de molho, vamos dizer assim. É uma das fases mais importantes, porque o vaso tem que ficar no curtimento. Tem que ficar de molho para quê? Para criar liga. Como já falamos outrora. Quanto mais tempo curtido, maior liga o barro terá. Você sabia disso? É bom lembrar que um vaso grande passa por um longo tempo de curtimento. Um longo tempo só de molho. Ali, de molho. Parece que está esquecido. Esta fase depende do tamanho do vaso que Deus quer fazer de você, de mim. Por isso não reclame, mesmo que se sinta sozinho, num deserto. Quem sabe Deus está te deixando de molho. Deus está deixando você ali naquela fase do curtimento. Para quê? Para que você seja um barro liguento. E assim possa fazer de você um vaso precioso. A terceira fase, nós podemos dizer que é nessa terceira fase que acontece o pisamento. E o que é isso? É quando o barro é calcado, é esmagado, é pisado. Quando o barro é pisado e até andam sobre ele. Se você observar, o oleiro muitas vezes ele pisa sobre o barro, fica pisando, esmagando, calcando o barro. Isso acontece quando o barro é retirado da fase do curtimento. Isso talvez um curtimento de muito tempo, e colocado em um local para ser pisado. Para quê? Para que todo o ar seja retirado, a fim de não ficar nenhuma bolha, como nós já falamos outrora. E aí sim, meu querido, como eu já lhe disse, as bolhas de ar contidas no barro, elas podem enfraquecer o vaso na hora de passar pelo forno. Você sabia disso? É por isso que o barro, ele é calcado, ele é pisado, para que toda bolha inservível que venha a atrapalhar a formação do vaso seja retirada,
para que não saia um vaso fraco na hora de passar pelo forno. Aí sim, no forno, o barro, enfim, tendo sido pisado e tirado as bolhas, se torna muito mais resistente. Você sabia que Deus permite que eu, você, sejamos humilhados, pisados, para poder tirar o orgulho, a vaidade, a soberba, muitas vezes? É verdade. Deus permite que muitas vezes nós sejamos humilhados, pisados, calcados, esmagados até, para que toda a bolha do orgulho, da vaidade, da soberba, da falsa santidade saia das nossas vidas. Sabe como é? Você passa a ser alvo de agressões verbais, até mesmo por parte daqueles que dizem que te amam, que ocupam os púlpitos para te lançarem indiretas, para lançarem desabafos próprios contra você. É como se todos estivessem contra você. Ninguém lhe entende, julgam suas atitudes sem sequer lhe ouvirem. É essa a fase do pisamento, em que o barro é calcado, esmagado, para que saia dele toda a bolha, e ao ser levado para o forno, essas bolhas não lhe impeçam de sair do forno um vaso forte. Na quarta fase, nós podemos dizer que é aqui que o vaso precisa ser misturado com a palha fina. Digo melhor, o barro precisa ser misturado com a palha fina, com a pedra triturada e o resto de cerâmica. Um vaso sem esses implementos é um vaso fraco. É um vaso que se quebra facilmente, meu amado. É um vaso que com qualquer coisa já está querendo deixar os caminhos de Deus, já está querendo renunciar à fé, não aguenta açoites por amor ao nome de Jesus. Deus não quer vaso fraco, meu amado. Deus quer vaso forte. Sem o Espírito Santo, humildade, disposição, fé e confiança, pode ter certeza, o vaso fica fraco. É um vaso fraco. Ele quer vaso para uso diário, não vaso de porcelana que é usado só de vez em quando para enfeite, que arrasta multidões para admirá-lo. Não. Deus quer vasos para que seja usado por Ele, não vaso para servir de enfeite, não. A quinta fase, nós podemos dizer que é nessa quinta fase que chega a hora do barro virar vaso, ser transformado em vaso. Depois de todo esse processo, o oleiro leva o barro para ser moldado e aí ser transformado, virar vaso, vamos dizer assim. Depois de Deus ter nos escolhido, ter nos deixado de molho para criar liga, ter tirado o nosso orgulho, pisando e esmagando muitas vezes através da humilhação, ter tirado todas as bolhas de orgulho, vaidade e tantas outras coisas inservíveis da nossa vida. Depois de nos ter fortalecido, Ele finalmente começa a moldar o vaso. Então, quando estivermos definitivamente prontos, Ele nos enche com seu Espírito e nos usa de acordo com a sua vontade. Com a vontade dEle, não com a minha, com a tua ou de homens. Porque há muitos que querem instruir o Espírito Santo, dizendo que Deus não usa assim, que Deus não usa dessa forma. Há muitos querendo mandar no Espírito Santo. E é essa a causa de muitos profetas estarem mortos. Porque ouviram, assim diz o homem e não assim diz o Senhor. Coloquemo-nos nas mãos do Senhor e sejamos vasos de bênção para proclamar as verdades das Escrituras Sagradas.
que nos nossos lábios, como vaso de Deus, esteja o assim diz o Senhor, e não o assim diz o homem, assim diz o pastor, assim diz o presbítero, não, mas o assim diz o Senhor, doa em quem doer, seja ele quem for, mas que digamos o assim diz o Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus. Nós ainda lemos sobre o destino de um vaso. Ainda no livro do profeta Jeremias, no capítulo 19 e versículo 11, está escrito o seguinte: quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do oleiro, que não pode mais refazer-se. A quebra do vaso, em conformidade com este contexto do profeta Jeremias, capítulo 19, versículo 11, tinha também o propósito de alertar as pessoas de seus graves pecados, os pecados cometidos por Israel. Simbolizava o julgamento. Israel passara de vaso de honra para vaso de desonra e, por fim, seria aniquilado, seria destruído. Com isso, queridos, nós aprendemos que a utilidade ou a inutilidade do vaso define a sua longevidade, define o seu tempo de vida. Reflitamos que tipo de vaso nós estamos sendo. Caro ouvinte, o ser humano pecador, cheio de impurezas, não passa de barro em seu estado bruto, natural. Porém, esse ser humano pecador, cheio de impurezas, que não passa de barro, ao confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele é levado à olaria para ser trabalhado pelas mãos do oleiro perfeito, que criou os céus e a terra e todo o universo, o Senhor Jesus Cristo. Ora, todos nós sabemos que Paulo era um perseguidor da igreja. Podemos citar ele como exemplo do que Deus pode fazer na vida de um trapo, de um ser humano, de um pecador. Paulo, perseguidor da igreja de Cristo, ele foi escolhido como um vaso pelo próprio Senhor. Leiamos o que disse o Senhor Jesus a respeito dele, de Paulo, em Atos capítulo 9, versículo 15. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Veja só, Paulo era perseguidor da igreja, açoitava os cristãos, prendia os cristãos, confiscava os seus bens. Porém, o Senhor o escolheu como um vaso. Para quê? Para levar o seu nome diante dos gentios, diante dos reis da terra e diante dos filhos de Israel. Que missão árdua, levar o nome do Senhor Jesus Cristo. E foi por causa desse nome, Senhor Jesus Cristo, que Paulo e os demais apóstolos sofreram perseguições, sofreram prisões, sofreram açoites, sofreram até morte, por causa do nome Senhor Jesus Cristo. E uma certa feita, se eu não me engano, no capítulo 16 de João, o próprio Senhor Jesus disse que por causa do seu nome, Senhor Jesus Cristo, muitos discípulos seriam mortos por aqueles que julgavam estar fazendo um favor a Deus, matando aqueles que clamam, que pregam, que confessam o nome do Senhor Jesus Cristo. E infelizmente é isso que a gente vê nos dias atuais. Pessoas e até religiosos condenando irmãos porque fazem defesa do nome do Senhor Jesus Cristo.
porque proclamam que tudo deve ser feito no nome do Senhor Jesus Cristo, em conformidade com, se eu não me engano, Filipenses 3,17, onde Paulo diz que tudo que formos fazer, seja por palavras, seja por obras, devamos fazer em nome do Senhor Jesus Cristo. É tudo, por palavras ou por obras, façamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas é exatamente por causa desse nome, Senhor Jesus Cristo, que muitos estão matando, vituperando, expondo a vitupério por fazerem defesa do nome de Jesus Cristo. Mas voltemos aqui à mensagem. Saiba que o oleiro divino, com toda destreza, com toda paciência, moldará a sua vida assim como o barro é moldado, até tomar forma de vaso. E vaso de honra para conter os tesouros divinos, a fim de que se manifeste em você a excelência do poder divino, como está escrito em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Deus anseia que nesta tarde eu, você, todos nós, desçamos a sua olaria, a fim de sermos moldados no vaso que Ele quer que sejamos. De sermos o vaso que somente Ele pode dar forma. Embora sejamos barro, um material tão pobre, um material tão insignificante para muitos, Ele quer nos tornar vasos para a sua excelência, para a sua glória, para o louvor e glória do seu nome santo. Veja só que maravilhas Deus quer fazer. Sendo nós seres humanos, frágeis, feitos do pó da terra, feitos do barro, e Ele, o Deus Todo-Poderoso, quer nos tornar instrumentos em suas mãos, quer nos fazer vasos nas suas mãos. Quando o homem ou a mulher aceita, confessa a Cristo como seu Senhor e Salvador, ele entra num processo onde ele é quebrado e refeito pelas mãos do próprio Senhor. É nesse processo, caro ouvinte, que Ele, tendo perdoado os teus pecados, te faz uma nova criatura, te dá vida nova e te faz um vaso novo. Que Deus em Cristo nos faça recordar sempre que somos barro e muitas vezes arrastados pela água, ressecados pelo sol e às vezes até levados pelo vento. Porém, demos graças a Deus que fomos achados no monturo, conforme diz o profeta Isaías. Fomos achados pelo oleiro divino e em suas mãos Ele nos tornou vasos para o louvor e glória do seu santo nome, moldados para o seu serviço. Louvado seja o oleiro divino para todo sempre. Amém e amém. Programa Palavra Verdadeira. Apresentação: Irmão Natanael Camurça.